Boa noite. Bom, hoje eu vou falar um cadinho sobre obsolescência programada, o dilema que envolve essa tática mercadológica. Bom, para começo de conversa, boa parte do que se diz sobre obsolescência programada é um mito. Calma aí. Eu sei que a obsolescência programada é uma forma de você manter o cliente ficar rotacionando os produtos, mas às vezes ela é utilizada como uma solução e às vezes nem é necessariamente uma obsolescência programada. Às vezes é uma obsolescência natural mesmo. A obsolescência programada ela é similar a como muitos modelos de negócio de empresa de capital aberto funcionam. Por exemplo, a Netflix. Vamos falar da Netflix. Por que a Netflix tem uma alta adesão de pessoas? Porque lá no começo ela foi pioneira e revolucionou e era um preço acessível. A longo prazo, ela ficou encarecendo, mas tudo bem, ela era pioneira, ela se mantinha, ela piorava os produtos, ela deixava os produtos mais baratos e as pessoas continuavam comprando mesmo que ele ficasse mais caro. Aí vem a competição, né? A competição que simplesmente pegou para si o fato de que as pessoas querem realmente pagar barato no sistema de assinatura, mesmo que tenham menos do que a Netflix. Aí surgiu o Amazon Prime, surgiu o Hulu, sabe? Esses monte aí de coisa que aparecem e morrem o tempo todo. Principalmente o Stars lá que foi incorporado como parte do Disney Plus, etc, etc. Enfim, sempre quando tem alguma parte nova, integrante do mercado, ela sempre tem preços extremamente competitivos. E às vezes são até abaixo do lucro. Querendo ou não, quando você tem esse período de graça, é onde o seu preço é bastante competitivo e a qualidade ela compensa, né? Em comparação ao preço cobrado pelos outros. Você tem essa de que vai juntando aí uma galera até o momento de que tem uma quantidade relativamente grande de usuários. E esses usuários vão continuar pagando mesmo se você aumentar de preço ou diminuir o catálogo. Isso também é observado em outras coisas, como Xbox Game Pass, que é pioneiro, mas ainda valia muito a pena. Tinha um valor de custo e de adesão que estava ali associado ao R$ 1 por um mês inteiro de Game Pass, aí passou a ser R$ 5. Aí depois o trial passou assim uns R$ 15 e tal, mas você até conseguia de repente fazer alguma coisa. Até chegarmos no momento de que pagava R$ 50, né? Que era o preço antigo, anterior. 50, R$ 60 no Game Pass no mês. Aí, poxa, tá caro, as pessoas reclamaram, mas quem parou de assinar? Ninguém parou de assinar. Então, beleza. Se ninguém parou de assinar, o que a gente faz? Vamos aumentar para R$ 120 por mês. Bom, o Game Pass Ultimate, ele realmente tá bem caro. Eu imagino que as pessoas começaram a se desinscrever. Mas você realmente acha que a quantidade de pessoas que se desinscreveram é superior a 50% da base de usuário? Bom, não. Se o Game Pass dobrou de preço, isso não significa que metade das pessoas que estão usando o serviço vão abandonar. Na verdade, a permanência desses usuários, né, vai ser muito superior do que o que é perdido em lucro para essa empresa. E boa parte disso se dá pela questão de que a cada ano fiscal tem que triplicar o lucro, ou algum período fiscal de, eu acho que uns 5 anos em específico. Cada empresa varia, né? Mas sempre tem essa necessidade de ficar escalando a cada tempo que passa e fica difícil para o consumidor, claro, fica. Mas isso é uma razão muito mais do modelo de adesão de novos clientes do que necessariamente um modelo eterno que vai ficar para sempre, que todo mundo vai gostar e tal. Esse problema é inerente das empresas gigantescas. Principalmente esses que não estão com muita competição, né? Quando você tem um mercado que é relativamente limitado, você tem que as pessoas elas preferem ficar naquele serviço e é isso aí. Mas e para celulares, hein? Como que funciona essa coisa? Para celulares é um pouco diferente, mas eu usei o exemplo do período da graça, que é onde o custo-benefício reina. Porque nos celulares a todo momento
tem uma marca que tá no seu período de graça, que tá tendo um custo-benefício absurdo. A maioria dos eletrônicos tem essa coisa mesmo. Nem que seja um período de que nenhuma marca grande esteja com um período de graça, algum white label vai estar valendo a pena. Monitores de computador, essas coisas assim que, teoricamente, uma empresa na China aleatória pode competir com preço baixo. Atualmente, eu tenho um celular da Motorola e eu percebi que a Motorola realmente está compensando muito. E agora que eu vou entrar no obsolescência programada, calma aí. Então, tô gravando aqui esse celular no Motorola, muito melhor do que aquele outro celular que 5 anos já tá meio triste. Era o celular do Samsung e ele tinha um problema de performance. Eu não sei se é por conta dele ser um celular velho, então a circulação, a dissipação de calor fez o chip fritar a longo prazo, ou se a própria Samsung implantou um vírus no celular para acabar com a performance dele. Apesar de que no S20FE eles estão falando que isso aconteceu. Mas eu ainda tenho umas dúvidas, assim, tipo, não pesquisei a fundo. O prazo de 3 anos do celular, 2 anos do celular já passou, já tinha estendido demais. Aí, beleza, o celular quebrou, show, vamos comprar um celular novo. Esse celular novo, ele tem muitos certificados, certificado IP68, certificado IP67, certificado militar, esqueci a numeração lá. Muita coisa que, cara, sinceramente, você acredita que obsolescência programada existe? Você tem um celular de, tipo, menos de R$ 2.000 que tem uma construção absurda. Você acha que esse celular não foi feito para durar? Você realmente acha que esse celular ele não foi feito para conseguir novos clientes, né? Confiem na marca de novo. Porque assim, eu tive um Moto G2 que ele durou 6 anos. Eu não usei ele por 6 anos, tá? Mas eu usei ele por uns 2 aninhos, sabe? Eu acho que ele funciona até hoje, mas eu não consigo carregar ele muito bem. Por conta do USB mini ser muito ruim, não por conta do chip dele ter queimado, não aconteceu nada disso não. Enfim, agora eu tô de volta na Motorola, né? Motorola é um celular hiper resistente, mas assim, que garante que vai ter uma atualização daqui a 2 anos que vai ferrar completamente com o meu processador. Aí que entra a discussão que eu tô querendo chegar. A partir do momento de que aparecem empresas o tempo todo que tem uma opção custo-benefício, que não estão querendo simplesmente acabar com o próprio produto, né? Você acaba tendo uma opção para escapar da obsolescência programada ou do boicote do próprio produto. A obsolescência programada, ela é uma coisa que você espera que as empresas não vão fazer. Mas elas fazem. Só que nem todas fazem o tempo todo. E quando elas querem clientes, elas não vão fazer. Com tanta oportunidade de marcas hoje em dia em relação a antigamente só tinha 3 empresas, né? Que era Samsung, Apple e Motorola. A Motorola era um terceiro, tipo, ele tinha uma opção de custo-benefício, mas ele não tinha uma boa construção, era de plástico, meio ferradinho e tal, meio ruinzinho. Tinha os da Apple, né, que tinha somente o top de linha, os melhores celulares da época eram da Apple mesmo. E o Samsung que basicamente tentava chegar no mesmo patamar da Apple, tentava, né, não conseguia por muitos anos, mas ele entregava toda uma range, né, que alimentava todas as faixas de preço e que por si só realmente servia como uma boa opção e que os celulares realmente eles eram obsoletos principalmente pela atualização da tecnologia. Cara, tiveram muitas atualizações em um período muito curto de tempo. Então o seu celular ser programado para ser obsoleto é algo meio tipo, não, cara, não. Os celulares só eram obsoletos naturalmente. E aí que entra. Você não precisa estar com o mesmo celular por 4, 5, 6, 7 anos. Na verdade, eu acho que isso até é ruim, que você fique tanto tempo com o mesmo celular, porque, cara, a tecnologia ela sempre vai estar avançando. Agora eu tô com o celular de 4 nanômetros, tipo, daqui a pouco os celulares de 2 nanômetros vão ser realidade, eles vão ter muito mais duração de bateria, eles vão ter muitas diferenças, muitas atualizações, vão rodar coisas melhores. E pra fazer o básico, cara, pra fazer o básico, assim, sinceramente, os ciclos de bateria, eles podem comprometer a durabilidade de um celular pra poder fazer coisas básicas. Se você é um usuário simples, tipo, TikTok, WhatsApp, Facebook, etc, YouTube, cara, você nunca vai sentir coisa de seu hardware estar defasado.
esse negócio de obsolescência programada ou obsolescência natural, etc., só realmente vale para quem se importa com a tecnologia. E sabe mais o que foi feito para pessoas engajadas com a tecnologia? Exatamente. O modelo do Poco. Bom, vamos falar um bocadinho do Pocophone. O Pocophone é o perfeito exemplo do período de graça, só que no começo os celulares Poco, bem no começo mesmo, tipo lá atrás, os celulares Poco eles tinham uma durabilidade que era semelhante ao Xiaomi, que era semelhante à maioria dos celulares da época. Então seu investimento em estrutura, né, coisa não era muito para trás. Só que ao longo do tempo esse período de graça saiu, né? Mas eles tinham a obrigatoriedade de manter o preço competitivamente ativo e manter clientes fiéis. Então o que, que eles pensaram? Já que os nossos clientes eles são muito avançados em querer ter o flagship da tecnologia e tal, eles simplesmente falaram: ah, vamos colocar uma construção um pouco pior. Tipo, os ciclos de bateria já não são tão bons quanto antes, no caso do Poco. Pelo menos uma impressão, porque eu vejo que muitas pessoas reclamam da bateria do Pocophone que depois de 3 anos ela começa a dar problema. Ninguém exatamente programou isso, ele só tem uma bateria construída para ter um número baixo de ciclos. Por quê? Esse é o que abaixa o custo do celular. Da mesma forma que, poxa vida, você quer ter um top de linha flagship que dure muito. Assim, desculpa, mas você tem que ter uma coisa que não seja um Pocophone. Às vezes você compra um celular da Apple que dure trocentos anos, ou um celular, sei lá, Samsung S Ultra, né? Que são bem famosos até nesse quesito de durabilidade, de flagship e tal. Se você é um cara que tá engajado na tecnologia, você não vai ficar muito tempo com flagship de 3 anos atrás. Tipo, o que, que você tá fazendo não comprando novo Poco? Esse é um modelo de negócios que diminui custos de produção, facilita a adesão do novo público, propõe que os usuários eles tenham acesso a uma melhor força, né, de tecnologia. Tudo isso fazendo durar menos, tendo uma melhor qualidade, uma melhor potência. A obsolescência programada, que muita gente fala, é só a obsolescência natural. Você não programa exatamente a bateria para ela durar. Você só não investe mais na bateria. Porque você quer abaixar o preço. Da mesma forma que essa coisa de que todas as empresas colocam um software para acabar com a potência do celular, para que a bateria dure menos, que não sei o que. Às vezes é só o seu celular ficando obsoleto porque ele é velho, que a dissipação de calor não é muito boa, tipo, em quase todos os celulares desde sempre. E porque, cara, assim, você realmente vai ficar com um celular que já um intermediário de 5 anos atrás para sempre? Tipo, não, sabe? Não. Não é a mesma coisa que, por exemplo, lâmpadas, que são a origem da obsolescência programada. Lâmpadas antigamente duravam mais. Elas eram mais caras, mas o custo de você manter uma lâmpada assim, que durasse 100 anos, valia a pena pro usuário. Mas pra empresa não valia a pena. Só que, pô, sinceramente, desde a invenção das lâmpadas ultra duradouras de incandescentes, e hoje em dia a gente usa lâmpadas de LED, que, sinceramente, eu pessoalmente acho que são uma iluminação melhor iluminada do que lâmpadas incandescentes, pouco potentes, mas que duravam bastante antigamente. Para cada coisa tem a sua explicação. Não fala que tudo é obsolescência programada, porque até quando não necessariamente é algo que é ruim para o consumidor. Às vezes é, como exemplo que eu acabei de falar da Samsung que está boicotando o próprio celular, lâmpadas, né? Mas nem sempre isso, às vezes é a obsolescência natural dos produtos, sabe? Às vezes o produto ele não poderia estar melhor do que isso, e se poderia seria mais caro. Então isso vai ser traduzido direto no preço dele. Enfim, é isso. É um vídeo assim, em formato antigo, né, de ficar falando bobagem. Eu gravei um vídeo desse na universidade, mas eu tava com cara de tão bobona, toda ferrada assim, e tal. Não, vou gravar em casa depois que ficar mais de boa, mais prontinha, e é isso aí. Valeu, galera.